Brasil é um país mesmo cheio de curiosidades bizarras, a gente continua falando no intervalo sobre isso. Ao lado das suas qualidades de país aberto, cordial, flexível, assim que nem a Márcia, vem adjetivos como injusto, violento, corrupto, descumpridor das leis. No entanto, segundo uma pesquisa do Datafolha, 97% da população dizem acreditar em Deus e abominar os ateus. Estes seriam capazes das piores abominações. Em defesa desses 3%, dessa minoria disposta a sair do armário da descrença, surgiu até uma entidade, a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Nós conversamos com seu fundador e presidente. Infelizmente, segundo a chamada sabedoria popular, os ateus são a encarnação do próprio mal. Se você olhar os programas de crimes, quando vem um estuprador particularmente mal, o que você vai dizer? O que alguém vai dizer sobre ele? Vai se dizer que ele não tem Deus no coração. O então candidato à presidência, Garotinho, na época da campanha, afirmou que quem não tem Deus no coração acaba cometendo toda sorte de crimes. O que será que essas pessoas achariam se nós disséssemos quem é negro acaba cometendo toda sorte de crimes? Quem é judeu acaba cometendo toda sorte de crimes? Isso é de um preconceito ululante, é gritante, isso fere qualquer sensibilidade. No Brasil, a Fundação Perseu Abramo realizou uma pesquisa para medir os índices de rejeição contra diversos grupos sociais. O que se descobriu é que 41% das pessoas sentem repulsa, ódio ou antipatia por ateus. Nós somos mais odiados do que garotos de programa, prostitutas, travestis e até usuários de drogas. Não posso dizer que todos os ateus são melhores moralmente do que todas as pessoas que creem em deuses. Existem canalhas em todos os grupos. O que eu posso dizer com certeza é que entre os ateus não existe uma moral estabelecida de discriminar mulheres, como existe no cristianismo. Não existe uma moral estabelecida, moral entre aspas, de discriminar contra homossexuais. Não existe uma moral estabelecida de matar milhões de pessoas porque camisinha é moralmente errado. Muito pelo contrário, nós procuramos padrões morais que valorizem o homem e outras espécies. Bacaníssimo, cara. Muito bem, rapaz. Muito bacana o cara. Como é que estava na pesquisa que 80% das pessoas, brasileiros votariam num negro para presidente, 57% para uma mulher, 30 e poucos para um homossexual e 14 ateu. As pessoas odeiam ateu, gente. É uma loucura. Você Na tinha, verdade, assim, a gente tinha essa sensação, acreditando nisso, né? Eu era ateia quando eu era muito jovem, porque eu fui criada numa casa de ateus. Meus pais eram intelectuais e era meio assim... Eles achavam bonitinho acreditar, sabe? É como se as pessoas ingênuas acreditam em Deus. Eu fui criada com esse conceito e eu achava que as pessoas burras acreditavam em Deus quando eu era criança e arrogante. Não é? E me vi em várias discussões, porque eu estudava num colégio, as pessoas tinha muito missionário, muito filho de missionário. Tinha discussões ferrenhas. Você estudou colégio americano? Eu estudei em colégio americano. Não é protestante? Não era protestante, mas tinha muitos protestantes que estavam no Brasil sendo missionários. Então, posso falar uma coisa? Pode. Como Deus ninguém sabe o que é. Não, a postura do ateu é absolutamente legítima, como todas as outras posturas, de crença ou de descrença. Mas Deus, como é um conceito muito vago, muito amplo, e como ninguém sabe o que é claro que ele vai ser sempre usado por todas as instituições que queiram, enfim, fazer uso, controle, enfim, da vida dos outros seres humanos em nome dessa palavra tão ampla. Então, se eu sou alguém que tem uma boa retórica, digo que vejo imagens ou que tive contato com essa coisa chamada Deus e resolvo fazer uma coisa chamada igreja, eu faço. E sempre vai ter, conforme seja a minha capacidade de ludibriar, de convencer ou de encantar os outros, eu vou ter os meus seguidores. Isso que ele falou, por exemplo, não tem Deus no coração. Olha que vazio, que retórica. O que é Deus? O que é coração? Qual coração? Hoje em dia, o órgão da vida é o coração, como o cérebro. Se para você ser bom, você precisasse como se para ser bom, você precisasse ter Deus dentro, porque a bondade vem de Deus. E onde está até os chimpanzés são solidários e têm sentido de comunidade e são generosos uns com os outros. Não vem de Deus. E eles não acreditam em Deus. Mas eu acho que a religião não está interessada. É a coisa da criação, gente. Eu estudei em colégio de freira e aí você acorda às 5 horas da manhã e vai para a missa.
Aí tem todos aqueles símbolos, tem todas aquelas coisas que você, né? É um brainwash. Você, né? Você faz, tem aula de catecismo, você faz primeira comunhão. Se você não fizer primeira comunhão, você não vai fazer para o céu, você morrer. E aí você vai acreditando naquilo, quer dizer, Mas você tem que ir se Deus, libertando. Né? Isso é religião. Sim, mas a Isso religião é que o símbolo maior é o quê? É Deus, né? Acho que o símbolo maior do cristianismo é culturas, Deus, né? todas Quer dizer, todas têm, né? Mas... Todas as civilizações, todas as sociedades sempre tiveram necessidade de criar um Deus, de inventar um Deus. Mas não são as sociedades, não. É aquele que dentro da sociedade quer controlar o outro. Olha o que é, por exemplo, na Igreja Católica... Não, é uma necessidade íntima. Não, mas olha só, o que é... Não, pera lá. Vamos fechar o argumento. Olha o que é a confissão que existe, por exemplo, no catolicismo. Qual é a serventia que existe, por exemplo, num século como o nosso, que já avançou a ciência, a psicanálise... Você ficar de joelhos, confessando... Que serventia tem você ir lá e contar as suas intimidades ou as suas... O que supostamente seja um pecado. Você já tem que vir com a teoria do pecado para você, então, poder encaixar sua ação dentro da teoria, para você contar para alguém que desenvolveu aquela teoria, para ele poder dar para você uma penitência. Alguém que você não vê o rosto. E uma absolvição. Mas aí é a questão da discussão, quer dizer, uma coisa é acreditar em Deus e outra são as religiões. Eu acho que a gente... concordo. Mas sempre houve. A gente confunde, né? Eu acho que todo ser humano, todo grupo, toda comunidade primitiva e tal, de alguma forma ele busca um mito de origem, né? De fundação, quer dizer, como é que surgiram as coisas. A mitologia é isso. O ser humano cria isso. Eu acho que ele faz essa criação, faz parte da... Mas isso é bonito, enquanto você está inventando... Deus é a ideia elementar suprema do homem, é o grande arquétipo, ele sempre Aí vem existiu. as religiões como uma construção humana em que você começa a criar as várias regras para você se relacionar com Deus, para você chegar a Deus e para você agir aqui entre os homens. E aí que começa a encrenca, quer dizer, as religiões se fundam sobre determinados princípios, e depois as religiões corrompem esses próprios princípios, as pessoas que são as incumbidas de dizer aí surgem os como fundamentalistas para retomar uma coisa que já não é aquilo que era Agora no fundamento. É curioso, que você eu diz acho que que Deus essa é seu, confusão entre a crença em Deus e ter um norte moral, quer dizer, o fato de você achar que o ateu é uma pessoa sem noção de moral, quando essa é outra coisa intrínseca no ser humano, o saber o certo e o errado é um mecanismo cerebral, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Um parlamentar não precisa de estar na lei que não pode para não saber o que é certo e errado. Ele pode acreditar em Deus. Ele faz sabendo o que está errado. Ele faz sabendo que está errado. Então, eu acho assim que... Mas Deus é uma ideia. Deus é uma ideia, é um fruto da imaginação. Aí, enquanto fábula, enquanto mito... Não é um fruto da imaginação. Não, olha só. É uma necessidade intrínseca da sociedade. A imaginação é uma necessidade intrínseca. Que tem um sentido de mistério, não, mas sabe, calma, que existe eu quero concluir meu raciocínio. Algo no universo que está para além das... Então, você não sabe, você tem fé. Isso também é uma ideia. Você tem crença, você não sabe. Saber ninguém sabe. Tem um monte de argumentos aí de um tanto de filósofos e teólogos que também vão por essa linha. Eu acho isso bonito, eu acho legal pensar que o máximo da ideia que eu pude ter, o melhor de tudo que eu pude imaginar, eu chamo de Deus. Aquela grandiosidade incrível que nem cabe na minha cabeça, como não cabe no buraco da agulha, aquela história toda. Isso eu posso chamar de Deus. Olha que genial você imaginar uma coisa chamada Deus. É incrível. A imaginação é uma necessidade das pessoas também, e das coletividades. E sem isso, a gente não teria nem racionalidade. Nós não teríamos como desenvolver toda a esfera do conhecimento. Não estaríamos aqui sem imaginação. A vida é feita de imaginação. Eu não acho que Deus nos preceda. Eu não sei quem é Deus. Se eu soubesse quem é Deus, não estaria aqui. Provavelmente estaria fazendo alguma coisa muito mais incrível. Tipo aqui, sei lá, não é? A gente não sabe. Por isso, eu gosto da ideia do mistério. Eu não consigo ser uma ateia convicta, como eu fui na minha adolescência, porque eu não consigo ultrapassar a ideia do mistério. Então, eu convivo e gosto muito do mistério. Por isso que eu fico vivendo nesse mundo, não é? O Daniel Sotomayor, que é o presidente da sociedade ele falou, canalha tem em tudo quanto é lugar. Só que o sujeito, se ele diz eu creio em Deus, ele tem um álibi. E se ele diz eu não creio em Deus, ele não tem álibi. E se ele for bom, decente, ético, bacana, legal, e não tem esse álibi, as pessoas que são ignorantes e não são preparadas para raciocinar, não poderão confiar no que Agora, o que é curioso é que esse movimento, digamos, em defesa dos direitos do ateu, ou seja, os ateus querendo se inserir na sociedade como pessoas de bem,
que apenas tem quase uma religião, um questionamento racional com relação a... Não, eles não têm questionamento, eles têm certeza de que não existe. O agnóstico tem o questionamento. Ele fez uma elaboração racional e concluiu, não sei com que tipo de raciocínio, que não aceita a Deus ideia de Deus. Que eu vou morrer, vai acabar tudo aqui mesmo, que não há vida depois e eu vou organizar minha vida aqui. Esse ser abominado em vários lugares, porque não é só aqui, é também no Islã, é também acho que não é no judaísmo. O judaísmo tolera o ateísmo. A França também tolera. Com bastante, com bastante fair play. 30% os franceses, mas nos Estados Unidos, enfim, na maior parte de crentes dos países monoteístas. Agora, será que isso vai virar um movimento, virar outra igrejinha? Será que esse ateísmo vai acabar uma seita também com as suas regras, com seus seguidores? Com seus santos? Claro que sim, né? Claro você vê, tem tantos autores, cientistas, filósofos que se dedicam a uma pregação. Pode até parecer que sim, que vai virar uma seita. Isso é um efeito do conservadorismo religioso do governo Bush, nos Estados Unidos, ou do fundamentalismo islâmico. A verdade é que uma onda de publicações de autores respeitáveis entraram numa cruzada contra Deus e os livros deles tomaram conta da lista de mais vendidos. A Lúcia Guimarães foi investigar se estamos assistindo à formação de mais uma igrejinha, a do sem religião. Você acredita num Deus ou vários? Um Deus à imagem do homem? Ou você acende vela para o ateísmo? Nos últimos anos, uma série de best-sellers conquistou devotos em dezenas de países. Depois de anos de emergência da direita cristã nos Estados Unidos, que foi associada não só ao conservadorismo social, como ao militarismo do governo Bush, cientistas, sociólogos e jornalistas invocam o criador da teoria da evolução, Charles Darwin, para combater a crença religiosa. Mas no meio do caminho, a fé individual acabou sendo misturada à religião organizada. E se a religião fosse comparada à arte? Nós estamos no maior templo de arte moderna do continente, o MoMA, que inaugura agora a primeira retrospectiva de Mira Schendel, a artista suíça que vivia no Brasil. Não é surpresa que nos últimos anos os grandes museus passaram a ser comparados a catedrais contemporâneas. Chris Hedges, premiado ex-correspondente internacional do New York Times, tem seu best-seller no currículo Fascistas Americanos, um libelo contra a direita cristã. Ele é um ex-seminarista de Harvard que toma distância da religião organizada. Hedges lançou Quando o Ateísmo Vira Religião. Acusa os neo-ateístas de distorcer a ciência para justificar uma falsa superioridade. It's a fantasy. The whole idea that moral evolution is possible runs counter to everything in human nature and human history. Certainly there are moral advances. Individuals, like societies, make moral advances, and they also make moral reverses. There's a corruption. They talk about moral evolution as if this is also a scientific given. And in fact, that is a corruption of Darwin. Darwin never wrote that we evolved morally. He was too good a scientist to posit as to where that would ever end up. So even when they talk about evolution itself, they take that leap from science, from serious Darwinian science, to the cult of science. Você pode explicar a associação que você faz entre esse novo ateísmo e políticas muito conservadoras? Well, there are differences among the new atheists. All of them share this disastrous decision to place themselves on a moral plane above others, which again is what all fundamentalists do. They create a moral hierarchy. Now, of course, the atheists do it in the language of Western civilization as an advanced good. They look at huge segments of the globe, especially the Muslim world, as holding masses of human impediments towards progress. E vocês acham que é preciso muita arte para conseguir reunir no mesmo território ateus e fiéis? Depende. Eu, por exemplo, não pensa assim. eu diria para você que eu tenho uma certa intolerância. Com qual dos dois?
Com o fiéis. fanático religioso. O fundamentalista Ele é muito difícil de lidar, porque ele, em geral, exige que você faça aquilo que ele acha que está certo, né? Então, é muito incomodativo. Eu já vi, inclusive, várias... Com argumento não vai, né? Não, com argumento não vai. até estudos a respeito sobre a falha do fanático, ele mesmo sendo um descumpridor do preceito que ele segue, que ele prega, exigir o cumprimento do outro como uma compensação para a sua incapacidade. Ou seja, desconfiamos muito dos fanáticos, porque normalmente ele é o cara que não consegue fazer exatamente aquilo que ele diz. Então ele precisa de conquistar mais adeptos, porque assim ele, digamos... É um paranoico autoritário, né? É um paranoico autoritário. Ele quer que o povo gire ao redor dele, porque assim ele pode constituir, enfim, lançar os seus tentáculos. Agora, esse negócio do ateísmo virar uma certa igrejinha me chamou muita atenção, porque eu percebo, não sei se vocês, mas comento até com alguns amigos com frequência, como várias coisas viram seitas. É como se hoje esse Deus, você falou, Deus meio é uma mercadoria no mundo de hoje, porque tem Deus para todo jeito, né? Tem Deus mais legal, tem Deus mais durão, tem Deus com 750 regras, tem Deus que continua sendo interpretado sem parar, e cada dia é uma coisa. Então, Deus também perdeu materialidade, né? Com o perdão do paradoxo, mas ele é um Deus que cada hora ele toma a forma que te convém nesse momento, já que as religiões também, especialmente aqui, fora do Islã, né? Digamos, essas religiões adaptam, tem religião para consumo, né? Você pega na prateleira que te servir mais de acordo. E se você não se dá bem nas religiões, há vários outros tipos de religiões. Por exemplo, corporações, empresas, são religiões. Time de futebol. É uma religião. Mas você já viu empresas assim que têm valores? Não, como na China e no Japão, por exemplo, que as pessoas se matam pela empresa. Aqui, nos Estados Unidos. Ou então, por exemplo, você pega assim, crentes na meditação. Gente que acredita na yoga, né? Gente que acredita Mas são na alimentação natural. Vira uma religião. Porque o cara... Vira e todos ficam fanáticos. Ficam todos fanáticos. Mas o que é a religião? O que é a religião? A religião tem a igreja, isso não é as religião. igrejas. Isso está mais perto de Deus do que da religião. Não, seita, vira uma seita, não, vira então, um conjunto de crenças. Religião seria o modo como as pessoas lidam com a ideia de um princípio único, que a gente pode chamar de Deus. Como que ela lida com essa ideia? Eu acho interessante olhar para as pessoas e para as coletividades, para as igrejas, pensando o que eles estão fazendo com o Deus que eles propagam, com o Deus que eles defendem. Então, o modo como se relacionam que eu acho rico, sabe? Agora, o resto é a administração de uma grande mercadoria. Eu acho que as pessoas estão... É verdade, mas tudo tem cara de igrejinha. Entendeu? Porque, até os ateus, se não cuidarem. Tem crença, tem essa mesma zona porque as cega, pessoas vão assim, ali para a religião, nisso, né? Eles vão para a religião em busca de uma experiência transcendente. A religião é uma série de regras e ideias e tal, eles não têm, que vai de encontro à experiência transcendente, profunda e misteriosa. Eles não encontram ali onde é para estar. Então, eles vão para a macrobiótica, eles vai encontrar... Mas na meditação também, né? Mas você nunca vai encontrar a experiência da transcendência em nenhum lugar que tenha transformado isso em instituição. A experiência da transcendência é uma experiência existencial. Você tá por no exemplo... mundo, acorda, você está vendo o tamanho do negócio? Tá por exemplo, entendendo? eu não preciso ter fé. Eu não preciso ter fé. Eu acredito em Deus porque eu tive a experiência da transcendência. Então, eu prescindo da fé. Próximo bloco, acreditar na arte, pode? Daqui a pouquinho.